Durante muito tempo, eu entendia o princípio de se pagar primeiro da pior forma possível. Para mim, parecia que a regra era tirar o seu dinheiro primeiro e se depois não sobrar para pagar as contas, problema seu. Sinceramente, isso me assustava. Parecia um conselho de gente que nunca teve que escolher entre o boleto e a feira. Só que eu estava entendendo tudo errado. E o pior, esse mesmo erro é o que faz a maioria das pessoas desistir do método logo no primeiro mês. Daqui a pouco eu vou te mostrar um exemplo com números reais, onde seguir a regra ao pé da letra te deixa devendo. E como corrigir isso em 30 segundos. Então, fica comigo. O princípio, ele é simples. Quando o dinheiro cai na conta, você separa uma parte para você antes de sair gastando tudo. A ideia é fazer da poupança uma prioridade e não o que sobra no fim do mês, que, convenhamos, geralmente é nada. A regra clássica fala de uns 10% da renda. Mas guarda esse número, porque daqui a pouco ele vai deixar de ser uma regra e virar um problema, se você levar ele ao pé da letra igual eu levava. E aqui tá o motivo de tanta gente travar nesse conceito. O jeito que ensinam soa como uma ordem flexível. Guarde 10% e ponto final. Aí a pessoa ganha pouco, com aluguel, mercado e transporte apertando o orçamento, e aí escuta isso e pensa: mas eu não tenho esses 10% sobrando. E acaba desistindo, porque parece que o método não foi feito para ela. Só que o erro não é da pessoa, é de como o conceito ele é passado. Como se poupar viesse antes de comer ou de pagar o aluguel. E aí mora a maior confusão de todas, aquela que quase me fez desistir também. Deixa eu tirar então esse peso das suas costas. Se pagar primeiro não é tirar o dinheiro da comida ou do aluguel para guardar. Se depois de separar a sua parte você não consegue cobrir o essencial, você não mantém os 10% na barra e deixa a sua conta descoberta. Isso não é disciplina, é uma furada. A prioridade real, quando aperta, é primeiro moradia, comida, transporte, contas essenciais. Depois, os mínimos das dívidas para não virar uma bola de neve de juros. E só então, o que sobra vai para a reserva ou o investimento. Ou seja, você não escolhe contas aleatórias. Você protege o que te evita a maior dor de cabeça. E se você está achando isso meio abstrato, calma. É agora que os números entram e a coisa fica óbvia. Aquele exemplo que eu prometi lá no começo, presta atenção aqui que é bem rápido. Vamos dizer que você ganha R$ 4.000. Bom, na teoria, guardar 10% seria R$ 400 e você deveria viver com 3.600. Agora, vamos para a vida real. O aluguel, R$ 1.500. Mercado, R$ 950. Isso sendo bem otimista. Transporte, 450. Contas de luz, água, internet, uns R$ 500. E vamos imaginar um mínimo de cartão de crédito de R$ 400. Somando tudo, você teria uma despesa de R$ 3.800. Sacou o problema? As suas despesas são de 3.800, mas o método mandou você viver com apenas 3.600. Se você tirasse R$ 400 igual um robô, fecharia o mês devendo 200. Ou seja, você poupou 400 para se endividar com 200. Bom, parabéns, jogou dinheiro no lixo com esses passos extras. O certo não é insistir nos 400, é pensar: minhas despesas comem 3.800, sobra R$ 200. E é isso que dá para guardar hoje. Você guarda os 200 e aplica o princípio sem se afundar. E de quebra, o método já te entregou um raio-x. Teus custos fixos estão comendo 95% da renda. Guarda essa informação que ela volta lá no final. Agora, alguns erros clássicos de quem tenta aplicar esse método. E eu cometi todos, então relaxa. Erro 1. Começa com uma porcentagem alta demais. A pessoa se empolga, ela decide guardar 20% do seu salário. Sofre e larga esse princípio logo no segundo mês. É igual dieta radical, dura 3 dias. Erro 2. Desistir no primeiro mês apertado. O mês apertou? Reduz temporariamente e segue. Faz parte, não é motivo de jogar tudo pro alto. Erro 3. Misturar reserva com investimento logo muito cedo. A galera já quer saindo e investindo em ação, cripto, sei lá, sem ter uma reserva de emergência. Aí o carro quebra, tem que gastar tudo no prejuízo. Primeiro vem o colchão, aí depois a gente pensa em fazer o dinheiro render. E o quarto erro, o mais sério, tirar do essencial para bater a meta. É exatamente o medo que me travava no começo.
e que faz muita gente desistir. Então, não faça isso, nunca. Evitar desses 4 erros, aplicar o princípio vai ser bem mais fácil. Mas então, beleza. Como é que eu aplico isso sem me enrolar? Bom, é só começar pequeno. Esqueça esses 10% fixos logo de primeira. Separa 1%, 5% ou um valorzinho baixo fixo, algo que não faça falta no começo. O objetivo no início não é juntar muito, e sim é criar o hábito de guardar antes de gastar. Assim que o dinheiro cair, manda esse valor para outra conta, longe do cartão do dia a dia, longe da tentação. Quando o orçamento estabilizar, aí você aumenta a porcentagem. O método, ele existe para te dar disciplina e não ansiedade. E deixa eu te confessar uma bobagem que travava a minha cabeça. Eu achava que só valia aplicar o princípio se eu tirasse o valor fixo todo mês logo no início. E em algum mês eu pagasse primeiro as contas e depois guardasse o que sobrou, eu sentia que estava fazendo errado, que eu não estava me priorizando de verdade. Mas só que isso era bobagem. Guardar no início ajuda a criar um hábito, e sim, é o ideal. Mas guardar o que sobrou também é guardar, então conta. E teve mês que não sobrou nada, porque acabou apertando, porque a vida ela é imprevisível. E tá tudo bem. Você não precisa se martirizar porque um mês ou outro fugiu do plano. O que importa é a direção, e não a perfeição. Você tenta melhorar sempre, mas sem se punir quando a vida acontece. E o mais legal é o que acontece com o tempo. Separando a sua parte logo de cara, você começa a gastar com mais intenção, parando de fazer aquelas compras por impulso. O princípio ele acaba trabalhando em 3 camadas. Ele protege seu futuro com a reserva ou o investimento. Ele também te dá disciplina no presente, cortando os gastos no automático. E ele também funciona como um diagnóstico. Lembra lá dos custos fixos comendo 95% da renda que eu te mostrei no exemplo? Pois é, se você não consegue guardar nada, o método já te mostra de cara que ou a sua renda está baixa ou os seus custos fixos estão muito altos. E já saber disso já é um meio caminho andado. Resumindo, se pagar primeiro não é sobre se sacrificar, é sobre inverter a ordem, poupar primeiro e se adaptar ao resto, começando com um valor pequeno que caiba na sua vida real. Se eu tivesse entendido isso lá atrás, eu teria começado muito antes. Mas nunca é tarde. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir e até a próxima.